O Pi Cycle Top cruzou. E sempre que isso aconteceu no passado, a gente teve uma correção significativa porque nós estávamos em um topo. Eu tô cansado de ver na internet muita gente falando desse indicador que não faz o menor sentido, coisas sem sentido, inventando teoria que não existe, tá? Então, hoje eu vou falar de vez o que você tem que entender e saber do Pi Cycle Top. Se você tem que ter medo dele, realmente, ou o que você tem que entender para tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Explicando rapidamente para quem não conhece ainda o indicador, tá? Basicamente, a gente tem aqui o preço do Bitcoin em azul, né? Esse gráfico é do preço do Bitcoin, tá? E a gente tem duas linhas nesse gráfico. A gente tem essa linha verde e a linha amarela. A linha verde, que é essa aqui de cima, basicamente é a média de 350 dias. E a linha amarela aqui de baixo é basicamente a média de 111 dias. Então, a linha amarela é mais sensível do que a verde, né? Porque ela cobre uma janela de tempo menor do que a linha verde. Então, a linha amarela é mais sensível à variação de preço e a linha verde é menos sensível, porque cobre uma janela maior. Mas o que interessa, basicamente, é o seguinte: sempre que a linha amarela cruza a linha verde para cima, a gente identificou, né, um topo no Bitcoin. Isso aconteceu duas vezes em 2013 e uma vez em 2017 e acabou de cruzar hoje, né, em 2021, pela quarta vez esse indicador. Ou seja, pela quarta vez, a linha amarela cruzou a linha verde para cima e sempre que isso aconteceu, a gente identificou, né, um topo no Bitcoin. Mas vamos analisar com mais clareza esse indicador, tá? Se a gente pegar aqui, então, só mostrando os três momentos de cruzamento desse indicador, a gente vai dar um zoom aqui no primeiro momento que ele cruzou em 2013. Tá? A gente vê que realmente ele cruzou no dia 5 de abril e a gente teve o topo no dia 9 de abril. Então, realmente foi bem preciso em 2000, nesse primeiro momento de 2013. Agora vamos ver no segundo momento de 2013. Ele cruzou no dia 5 de dezembro e o topo foi aqui dia 4 de dezembro. 4 de dezembro, a gente pode dizer, tá? O topo de 2013 final. Então também foi interessante, né, ter esse cruzamento, foi bem preciso um dia depois do topo final em 2013. Por último, vamos dar uma olhada aqui em 2017. Ele cruzou, 2017 foi realmente, ele cravou o topo do Bitcoin em 2017. Aqui, 16 de dezembro de 2017, quando a linha amarela cruzou a verde, a gente encontrou o topo do Bitcoin. Mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Guardem isso para a vida de vocês. Não existe indicador mágico. Não tem aquele indicador ultra, não tem aquele indicador mágico, não tem aquele indicador galinha de ovos de ouro. Não existe, não existe. Você nunca pode tomar decisões baseado em um só indicador. Em qualquer mercado. Não tem um indicador secreto, mágico, que sempre que acontece isso. Isso não existe. Tá? Isso não existe, porque se existisse, todo mundo estava rico. Era só seguir esse indicador. Então as pessoas elas ficam tentando encontrar um indicador mágico, um indicador secreto, sendo que ele não existe. E o Pi Cycle Top, antes de tudo que eu tenho para falar aqui, ele se enquadra nesse caso. Ele não é mágico também, tá? Então nunca tome suas decisões baseadas só em um indicador. Eu fiz um vídeo aqui que são todos os indicadores que eu uso para tentar prever topos e fundos, para tentar entender o que está acontecendo, em que momento do ciclo a gente está. Eu vou deixar o vídeo aqui no canto da tela, para vocês, se vocês quiserem dar, quem não viu ainda, dá uma olhada lá. Em todos os indicadores que eu uso, são mais de 8 indicadores. Por quê? Porque uma decisão ela tem que ser tomada numa confluência de vários indicadores. Então você toma uma decisão quando vários indicadores diferentes estão apontando para a mesma coisa. Então a probabilidade daquela coisa acontecer é maior. Então mesmo quando 8, 9, 10 indicadores apontam para uma coisa, nem assim é 100% de chance daquilo acontecer, porque 100% de chance não existe. Não existe 100% no mercado. Em nenhum mercado. Nada é 100% de chance
tá, de acontecer, porque não tem garantia, tá? No mercado financeiro não existem garantias de certezas, não tem isso. Então as pessoas acham querendo encontrar um indicador mágico. E o Price Cycle Top ele não é mágico. Nenhum indicador é mágico. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é isso. Parem de procurar um indicador mágico, aquele indicador secreto. Ah, não, esse indicador aqui ninguém conhece ainda, ele é secreto. Então, sempre que a linha cruza, é hora de vender. Primeiro, esse indicador é zero secreto. Se você acha que esse aqui é o secreto, tá, o mundo inteiro está falando desse indicador. Então, se tem uma coisa que ele não é, é secreto. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, entendendo isso, né, que são vários indicadores para te dar um sinal, agora a gente pode entrar mais a fundo aqui, né, para tentar entender o que esse cruzamento representa. Se a gente fizer uma atualização, se a gente der um zoom in aqui nessas linhas, a gente vai ver que até ontem não tinha cruzado, estava $10 de diferença uma para outra, mas hoje, né, do dia 12, cruzou, tá? Esses indicadores cruzaram. Quando atualizar o dia de hoje, vai ter cruzado esse indicador aqui. Tá? E o que isso representa? Né? Primeira coisa é olhar que em 2021, com o cruzamento disso, o último topo que a gente viu foi esse aqui, dia 13 de março. Então foi há 30 dias atrás o último topo. Tá? Então, para quem acha que esse indicador prevê o topo, esse cruzamento aqui, que aconteceu hoje, ele não previu topo nenhum. Porque o último topo foi há 30 dias atrás. Então, esse indicador, como cruzou hoje, não é o topo. Então, assim, está errado, certo? Esse indicador está errado, porque o último topo foi há 30 dias atrás e não hoje. Então, primeira coisa a gente já mata aí. As linhas cruzaram e o último topo foi há 30 dias atrás. Então, estou vendo muita gente falar, não, porque quando cruza é o topo. Tá, cruzou e não é o topo, tá? Para começar. Só para começar, o topo foi há 30 dias atrás. Então, essa teoria já está morta. Segunda teoria. Ah, não. Na verdade, o que esse indicador mostra, deixa eu abrir aqui um inteiro aqui. Vamos abrir outro dele. A segunda teoria que eu estou escutando. Basicamente, o que esse indicador mostra é que quando a linha amarela lá cruza a verde, é hora de vender, porque vai corrigir. Porque sempre que isso aconteceu, corrigiu muito. Cara, para as pessoas que estão falando isso, você está inventando coisa. Porque, assim, vamos ler a descrição desse modelo. Tá? Basicamente, pelo próprio criador diz aqui, o que ele se propõe a fazer é, sempre que essas linhas cruzarem, ele vai dar a alta do mercado, ou seja, o topo do mercado, em 3 dias. Ou seja, 3 dias depois, nós vamos encontrar o topo desse mercado. Tá? Então, o indicador ele foi criado para isso. Esse é o propósito do indicador. Então, se você começa a inventar teoria, assim, você pode inventar essas teorias, mas o indicador não foi criado para isso. O indicador foi criado para prever a alta do mercado em 3 dias. Foi isso que o criador criou e se propôs. Tá? Outra coisa muito relevante que você tem que entender é que esse indicador ele foi criado em 2018. Ele foi criado depois dos topos acontecerem. Tá? Esse indicador foi criado por aqui. Ele não foi criado aqui em 2012 e aí se mostrou super efetivo ao longo do tempo. Não. Ele foi um indicador que foi criado em 2018, ou seja, depois que tudo isso aconteceu. Então a pessoa que criou ele chegou em 2018 e criou um indicador que aferindo os pontos do passado. Então, assim, é muito mais fácil você criar um indicador com os dados do passado do que você criar um indicador hoje para prever o futuro. Então, assim, ao longo do tempo, ele nunca teve o real teste para ver se funciona mesmo. Porque como ele foi criado em 2018, os 3 pontos relevantes aqui, que teoricamente prevêem o topo, eles já tinham acontecido. Ele foi criado em cima dos pontos. Então, assim, é muito mais fácil você criar um indicador refletindo o passado do que criar um indicador para prever o futuro. Então, assim, de verdade, esse indicador nunca teve a prova de fogo dele.
né? Ele nunca teve assim a prova real, digamos, porque até hoje, né, a gente está tendo aqui a primeira amostra de onde ele tem que se mostrar efetivo e por enquanto, para mim, né, ele não está tendo sucesso, não está tendo sucesso. Mas então vamos lá. Voltando à teoria de que ele prevê, então, uma grande queda. Cara, você está inventando. Assim, se tiver uma grande queda agora, o indicador foi completamente invalidado, esse indicador. Se a gente vê cruzou aqui a linha e estamos tendo uma grande queda, tá bom, o Pi Cycle Top não funcionou de nada. Porque ele é para prever topo. Então ele cruzou, o topo foi há 30 dias atrás, e a gente está tendo uma grande queda. Então parabéns, o indicador não serviu para nada, porque assim, o real propósito dele ele não cumpriu. Porque ele mostrou um topo há 30 dias atrás e a gente está corrigindo. Então, mais uma vez, óbvio que eu estou exagerando em alguns pontos, mas só para clarear a mente, né, das pessoas, porque tem muita gente com medo, muita gente só se fala no Pi Cycle Top. E eu acho que primeiro, não se deve dar tanta atenção em um indicador só, porque, mais uma vez, você tem que olhar vários indicadores para tomar uma decisão e não um só. E segundo, para de inventar teorias em cima de um indicador, porque está escrito aqui para que ele foi criado. E ele foi criado para prever o topo do mercado em 3 dias. E não a sua teoria de que para que ele serve. Tá? Não cabe a você inventar para que ele serve. Está escrito para que ele serve. O Criador está falando para que ele serve. Tá? Então, pressupondo isso, a gente tem 3 coisas que podem acontecer. Né? Se a gente der um zoom aqui nesse momento. Vamos lá. No futuro, a partir de amanhã, 3 coisas que podem acontecer. A primeira é a gente cair, ou a gente fica neutro, ou a gente sobe, né? O preço ou ele vai ficar lateralizado, ou ele vai cair, ou ele vai subir. Então a gente tem essas 3 possibilidades. Vamos lá, começando. Se ele cair, começar a cair muito a partir de amanhã, o Pi Cycle Top vai ter errado, né? Porque como eu já expliquei, o topo foi há 30 dias atrás e ele não previu topo nenhum, e então o Pi Cycle Top ele não foi validado. Se o preço continuar lateralizado, Pi Cycle Top vai ter errado também, porque assim, o topo foi há 30 dias atrás, o preço lateralizou, então assim, não serviu para nada esse indicador. Agora vamos lá, se o preço começar a subir, desde o momento que ele cruzou, que é hoje, aí sim, aí a gente tem que entrar em 2 cenários, tá? O primeiro cenário é, se ele subir e alcançar um topo próximo aí de 3 dias, né, que mais uma vez o motivo que ele foi criado foi para prever o topo em 3 dias. É óbvio que 3 dias não significa que ele precisa cravar 3 dias para se mostrar útil. É óbvio que é uma média. Se ele mostrar o topo nos próximos dias, vai ser um indicador que vai sim ter se mostrado poderoso. Então é um cenário de que o Bitcoin começa a subir muito, alcança o topo em 5, 7 dias e aí depois despenca, tem uma correção brusca. Aí realmente, pô, o Pi Cycle Top foi muito útil, né, nesse momento. Aí realmente vai ter grande utilidade. Mas tem um outro cenário também, que é o preço começa a subir, começa a subir, começa a subir, e a gente tem um período aí de maior, né, de 20 dias subindo, não sei, um mês subindo. Então aí também não vai ter se mostrado efetivo, porque quando cruzou foi muito tempo antes do topo. Então assim, desses 4 cenários que eu mostrei para vocês, em 3 invalida o Pi Cycle Top, né? Se começar a cair, está invalidado. Se ficar neutro, está invalidado. Se subir muito, por muitos dias, se o topo for daqui a mais de um mês, se o topo for daqui a mais de 20 dias, está invalidado. Então, o único cenário em que esse indicador vai se mostrar efetivo é se subir e a gente encontrar um topo aí em uma semana, na minha visão. Tá? Aí realmente esse indicador vai se mostrar efetivo, porque realmente ele, depois que cruzou o topo, foi bem próximo ali do cruzamento, mas, mais uma vez, ele não vai ser mágico mesmo assim, tá? Porque não existe indicador mágico. Não existe. Quem quer tomar essa decisão baseada em indicador mágico não vai ter muito sucesso na minha visão. Até porque, em 2017, vou dar atualizar aqui, em 2017,
Não, desculpa, é em 2013, tá? Em 2013. No topo final de 2013, como eu mostrei para vocês, ele cruzou após o topo. Ele não cruzou e o topo veio depois. Ele cruzou após o topo, tá? Então, óbvio, foi um dia após o topo. Então, foi realmente um sinal bem efetivo. Só que agora, mais uma vez, ele cruzou 30 dias depois do topo. Então, assim, em relação ao passado, para mim é zero efetivo, tá? Em 2021, o topo foi há 30 dias atrás. Então, o cruzamento de hoje, para mim, até agora não representa nada. E a gente tem que aguardar, né, ver qual desses 4 cenários que eu mostrei para vocês vai acontecer. Em três deles, para mim, vai ter invalidado o passe top, não vai ter sido efetivo, mas um deles, sim, aí vai ter realmente muita efetividade, tá bom? Então é isso. Vamos ver o que o Bitcoin apronta aí essa semana. Como vocês sabem, eu estou esperando uma volatilidade muito grande no preço do Bitcoin essa semana. E por último, né, eu queria deixar claro que esse vídeo não é um conselho financeiro para ninguém. Eu não estou aqui para te convencer a nada, não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, até porque eu acho que se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, dá o like, compartilha e se inscreve aí no canal, tá? E cuidado que vocês escutam aí na internet, porque tem muita gente falando muita coisa, tá bom? Saibam filtrar as informações realmente relevantes na internet. É isso, um abraço e até amanhã.